Antes do Closer Digital, eu atuava na minha profissão. Como eu comecei a ganhar dinheiro em casa e iniciei a minha vida de closer. Meu nome é Juliana Pfeffer, eu sou hoje a maior mentora de closer digital e fundadora desse método, Closer Digital. Se você ainda não me conhece, já começa a me seguir e vai lá nas minhas outras redes sociais que tem muito conteúdo. Eu sou zootecnista, formada na Universidade Estadual de Goiás e trabalhei por quase 10 anos na área. Trabalhava na área comercial já, como zootecnista, vendendo ração, cuidando de gado, essas coisas. Trabalhava numa multinacional muito boa e assim, ali, gente, eu tinha muita estabilidade financeira, pelo menos eu achava que eu tinha, E quem trabalha, gente, em uma multinacional, assim, você nada de braçada nos benefícios. Então, era muito bom de benefícios. Eu já tirava um salário muito bom, Eu já tirava ali na faixa de 8 a 10 mil reais e me sentia muito presa por causa dos benefícios que tinha na empresa. Então, era plano de saúde para mim e para minha família, era viagens, eu viajei algumas vezes para resort, conheci o mar, através dessa empresa. Então, assim, eu ficava muito presa a essa questão dos benefícios que a empresa me dava. Mas eu estava, assim, num nível de estresse e cansaço, vocês não imaginam. Eu não aguentava mais. Assim, em 2022, quando a gente retornou da pandemia, eu estava muito estressada, muito cansada, querendo assim largar a mão de tudo, mas quando eu pensava em largar a mão de tudo, eu pensava nos benefícios, no plano de saúde, aquilo que a gente já ganhava, e eu não tinha coragem. Mas eu vivia orando. Meu esposo, ele já estava no digital há alguns anos e ele estava começando a ter alguns ganhos no digital. E eu orava para o Senhor assim, Senhor, eu queria muito poder trabalhar junto com meu esposo. Eu sei que a empresa que eu trabalho é muito boa, mas eu não queria continuar nela. Eu queria, assim, conseguir que a nossa empresa, que a empresa que ele estava querendo estruturar no digital, alavancasse e eu fosse trabalhar com ele. Mas, continuei trabalhando ali na empresa, E um belo dia fui trabalhar presencial lá no escritório e teve uma reunião geral com os chefes acima de mim, E ali, no mesmo setor que eu trabalhava, era uma equipe grande, de uns 7 a 8 consultores de vendas, Na parte aí de nutrição. Inclusive a minha chefe estava lá e a gente sentou naquela mesa assim, de reunião e todo mundo se achando, porque estava todo mundo com meta batida e tudo mais. Pensou, nossa, eles devem nos dar algum benefício a mais agora, Um mês antes, gente, vocês acreditam que eu estava em um resort, eu e meus colegas, tudo pago pela empresa? Tá, a gente todo feliz lá naquela reunião, aquele clima assim, bem pra cima. De repente, o chefe do chefe, da minha chefe, ele ficou sério, virou aquele clima assim meio tenso, estranho, na sala. E ele foi e comunicou a gente que todos nós estávamos sendo desligados da empresa. Isso mesmo, gente. Pensa o choque que foi. Foi assim, meu Deus. Eu olhava para o lado, uma pessoa chorando. Olhava para o outro, outra pessoa desesperada. Outra pessoa que faltava eu acho que 3 anos para aposentar. Demitidos. Todos nós. Deu aquele desespero no coração, Mas eu sou cristã. À noite eu fui numa célula. E nessa célula, Deus falou algo comigo. Deus falou o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito.
Naquele dia, gente, eu tive uma convicção tão forte que Deus estava me dando um presente. Porque assim, se Deus é meu pai, Ele não estaria tirando algo de mim para me dar algo pior. Então assim, eu tive aquela convicção. Era a resposta de oração, mas eu não imaginava que a resposta de oração ia vir com uma demissão, mas veio. E eu passei alguns meses sendo muito prospectada por outras empresas. As outras empresas sabiam que a gente tinha sido demitido, né? Todo um time comercial daquela empresa tinha sido demitido e as outras empresas fizeram várias propostas. Só que assim, quando você é demitido, você sai igual cachorro. E as propostas não eram boas não, mas ok. Não aceitei nenhuma, fui em algumas entrevistas e abandonei a entrevista no meio do caminho, porque eu e meu marido, a gente entrou num consenso que a gente ia buscar alguma coisa que eu me encaixasse no digital. Então ali eu fiz curso de tráfego, né? Comecei a fazer também de trade, algumas coisas assim, mas eu não ainda tinha encontrado, mas tinha pouco tempo também, né? E eu e meu esposo começou a sonhar com algumas coisas. Eu morava bem próximo da empresa que eu trabalhava, então isso me prendia naquele lugar, geograficamente naquele lugar. Aí a gente pensou assim, vamos morar num lugar melhor? Vamos. Mas para isso eu ia ter que ganhar mais. E nisso, gente, a gente teve uma ideia. Ele tem uns amigos que era já do digital e estava precisando de uma social media. E a gente teve a ideia de oferecer o meu trabalho de social media. Só que eu nunca trabalhei de social media, não sabia de nada. Mas fomos lá com a cara e a coragem. Entramos na reunião com o pessoal dessa empresa e essa empresa, ela tinha uma demanda para closer. Eu nem sabia o que era closer, mas eu enxerguei a demanda e ali mesmo eu vi a oportunidade. Gente, meus olhos, eles se abriram. Falei, cara, eu acho que é isso que eu vou fazer. Vamos ver. Fiz uma proposta para eles. Na proposta eu já joguei logo R$5.000. Pensa, eu queria ir lá para ganhar R$2.000 para ser social media. Aí a gente negociou, acabou negociando uma comissão bem baixa e eu peguei aí 2 semanas de experiência para atuar aí fazendo fechamentos, porque eles tinham muitos leads e estavam meio perdidos, perdendo dinheiro e tal. Aí eu entrei e comecei, gente, mesmo sem saber, mesmo perdida ali, eu consegui faturar no primeiro mês mais de R$4.000. Gente, vocês estão entendendo? Poucos meses atrás eu estava demitida e 2 meses depois eu estava ali faturando R$4.000 trabalhando da minha casa. Eu falei, cara, o presente que Deus tinha é esse. Eu vou entrar de cabeça. Foi aí, gente, que eu comecei a estudar, me preparar, a aprofundar, aprender técnicas mesmo de fechamento, porque até então eu era da parte comercial, mas eu não tinha técnicas, né? Não tinha tantas habilidades assim. Eu era aquela pessoa assim, um vendedor tradicional. Mas quando eu iniciei isso, eu falei, cara, eu preciso me aprofundar, eu preciso aprender. E foi indo, gente. Segundo mês, fiz eu acho que uns R$6.000. Eu acho que no terceiro mês eu já tava tendo aí comissões de acima de R$10.000. Foi muito rápido o meu crescimento. Então assim, eu fazia muito fechamento. Você vê, eu chegava a fazer 200 fechamentos no mês para essa empresa. E aí eu fui crescendo, me aperfeiçoando, encontrando aí, né, me encontrando melhor. Claro que teve dias assim que nossa, gente, que mundo é esse? É o digital, né? Eu não tava assim inteirada naquele mundo. Tava acostumada a ser CLT, agora eu tinha liberdade, gente. Eu trabalhava em casa. E eu não falei pra vocês,
mas naquela época que eu trabalhava CLT, um dos meus alvos de oração era que, sim, gente, eu sempre sonhei, claro, em ser mãe. Sempre quis ser mãe. E eu tinha um medo tão grande de engravidar e não ter rede de apoio, porque realmente eu não tinha. Minha família mora em outras cidades, né? Nem o do meu esposo morava perto. Então a gente ficava assim, eu ficava com medo, né, de não ter rede de apoio e pensava, nossa, eu não tenho coragem de abrir mão da empresa que eu trabalhava. Então eu teria que pagar alguém para ficar com a minha filha ou ir para uma creche, alguma coisa assim. Então, para mim, isso me pegava muito. E era uma das coisas que eu orava para Deus. Gente, mas o Senhor, como eu falei para vocês, Ele tinha algo muito melhor, muito maior. E aí, gente, eu comecei, né? Fui crescendo, fui ganhando mais dinheiro, mais comissões e me aperfeiçoando. E a empresa que eu prestava serviço, ela me colocava em algumas mentorias, né? Gente, isso é uma vantagem também para quem é closer. Você entra em mentorias, você tem acesso a tanto conhecimento que você pensa assim, eu nunca pagaria, nunca teria condição para pagar isso, mas você tem acesso. Pra vocês terem ideia, eu tive acesso a uma mentoria de R$100.000. Me colocaram dentro dessa mentoria. Pensa, a pessoa que tinha sido demitida há poucos meses atrás estava numa mentoria de R$100.000. Isso mesmo. Entrei em várias mentorias, né? Fui me aperfeiçoando. Nessa empresa surgiu outras oportunidades, né? Eu falo, gente, o closer digital, o closer, ele é um oceano de oportunidades. E lá nessa empresa eu fui convidada a montar um time comercial e a liderar esse time comercial. Então ali, gente, eu tive que aprender a recrutar, a fazer, né, a ser líder, a liderar pessoas. Então eu comecei a treinar pessoas, né? A gente fazia recrutamento, eu treinava, colocava dentro dessa empresa e os faturamentos só aumentando, graças a Deus, né? E eu comecei a fazer isso, esse trabalho. Cheguei a liderar 16 pessoas no meu time, 16 closers simultâneos. Pensa, antes era só eu como closer ali e eu cheguei a liderar 16. Eu treinei essas pessoas do zero. Aí, né, gente, foi indo. As coisas foram aumentando, crescendo. E eu comecei, depois disso, né, depois que eu aprendi a mentorar, a treinar novas pessoas, né, do zero, eu criei uma mentoria junto com meu marido de formar time comercial. Nessa época que a gente criou essa mentoria, a gente vendeu, né, para vários infoprodutores, formamos vários times comerciais e empresas, né, do digital, foi muito legal também. E nós resolvemos mudar para Alphaville. Fomos para Alphaville e lá em Alphaville nós vimos assim que as empresas elas estavam desesperadas por closer. E eu cheguei lá, todo mundo sabia que eu trabalhava com isso, que eu era closer, e começou a ter uma demanda muito grande. Eu não conseguia pegar mais empresas para eu trabalhar. E ao mesmo tempo, né, como teve uma mudança de vida muito grande na nossa vida, pensa, saí do interior de Goiás e em um ano eu fui morar em Alphaville. Essa mudança, assim, chocou muita gente, né? E as pessoas também que eu já conheci, amizades, né, minhas aqui, começaram a perguntar, o que você faz, Ju? Me ensina, o que você vai fazer, o que você tá fazendo? Como que vocês mudaram de vida desse jeito e tal? Gente, foi aí que surgiu a ideia do closer digital. Gente, foi em dezembro de 2023. Eu e meu esposo, a gente conversando, né? Vendo assim, gente,
as empresas estão desesperadas atrás de closer. Tem um monte de gente me procurando, querendo aprender comigo o que eu fiz para mudar de vida. E aí nasceu o Closer Digital. E no dia 12 de janeiro de 2024, nós lançamos o nosso método, o Closer Digital. Hoje, todo lugar que você vê aí, Closer Digital, é o nosso método. Hoje, gente, o Closer Digital é a maior comunidade de closers do Brasil e com o maior número de resultados. Toda semana, não é à toa que eu faço live com alunos, toda segunda-feira lá no meu Instagram. Eu faço live com alunas delas contando a experiência, os ganhos delas depois que elas entraram para o Closer Digital. E, gente, isso tem mudado a vida de muita gente e tem mudado a vida de muitas mulheres. Lembra que eu falei que quando eu fui demitida, Deus falou comigo que eu tive essa convicção que Ele tinha me dado um presente? Quando eu lancei o Closer Digital, eu estava numa fila de um culto, né? Acho que na mesma semana, eu estava na fila de um culto, esperando começar, e uma pessoa me viu, pessoa que não me conhecia, sei lá, era uma das primeiras vezes que eu estava indo naquela igreja, lá em São Paulo. A pessoa não me conhecia, nunca tinha me visto na vida, virou para mim e falou: eu tive uma visão com você. Eu vi Deus colocando na sua mão um presente. Na hora, gente, eu associei, falei, cara, é um sinal de Deus. Há 2 anos atrás, quando eu tinha sido demitida, eu tive essa revelação de que Deus estava me dando presente. Quando eu iniciei como closer, que eu ganhei em 2 semanas, né, que foi ali no meu primeiro mês, 2 semanas trabalhadas, eu ganhei R$4.000, eu tive a mesma convicção, né? Esse é o presente que Deus tinha para mim. E quando eu lanço o Closer Digital, eu tenho essa surpresa de uma pessoa chegar em mim e falar que viu, que teve uma visão de Deus colocando um presente na minha mão. Gente, esse presente é o Closer Digital. Esse presente é nosso. Por isso que hoje tantas pessoas, né, a gente tem transbordado aí na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas mudaram de vida? Gente, pra vocês terem ideia, eu tenho alunas hoje que ganham R$19.000 por mês de comissão e nem sabia que era essa profissão. Tem gente que chega e começa a ganhar 3, 4, 10. E isso, gente, é mãe de 5 filhos, mãe de 4, mãe de 3, mãe de recém-nascido. Olha como Deus conecta as coisas. E para minha surpresa, né, como Deus tem tudo alinhado, ano passado, em agosto, né, de 2024, em julho, sei lá, em julho, eu descobri que eu estou grávida e agora eu já estou gestante de 8 meses. Olha só, eu criei uma comunidade, né, o Closer Digital, que acolhe tantas mães e eu no mesmo período grávida. Você vê o testificar de Deus. Eu tenho tantas alunas, né, que mudaram de vida e que agora conseguem trabalhar das suas casas, do lado do filho. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém que posta, né, uma mãe tá ali, ó, trabalhando, trabalhando e posta do lado a filha, às vezes dormindo. Então isso é a transformação, gente, da vida do Closer Digital. Espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pedacinho aí de como surgiu o Closer Digital, como que eu comecei a trabalhar em casa, como que eu mudei de vida e como tem gente mudando de vida através do Closer Digital. O meu recado para você é: se inscreve no canal, agora nós vamos ter vídeo toda semana. Eu vim pro YouTube para contar para vocês. Eu sei que
vai atingir muitas pessoas precisam conhecer que é possível trabalhar da sua casa sem risco de prejuízo, né? Sem enganar as pessoas. Então, é possível. E me siga nas redes sociais. Toda segunda-feira eu faço live com alunas, 8 horas da noite, lá no meu Instagram, @JulianaPfeffer. Até o próximo vídeo.